TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Na Independente, Esportes em Desfile. Agora 2h09, 19 graus e 9 décimos a temperatura, a umidade do ar 99%. A tarde começa com chuva aqui no Vale do Taquari. A Pomedil, se você busca qualidade e preço baixo na hora da manutenção, venha para o concessionário Mercedes-Benz. A Pomedil, em Lajeado na BR-386, quilômetro 347, telepeças 3726-8040. Roque Tratores, concessionária Budni, RST 453, quilômetro 28, no bairro Floresta, ao lado da Construchor. O telefone 3748-0597. Assine agora a NET e acompanhe as emoções do Futebol 2012. Ligue 10-621, NET, o mundo é dos nets. E Lojas Prata, a Prata vai lançar uma nova filial na cidade de Arroio do Meio na próxima sexta-feira, a partir das 2h da tarde. Todos estão convidados aí para conhecer a nova loja Prata em Arroio do Meio, bem no centro da cidade. 2h10, 19,7 a temperatura. O Luca na mesa de áudio, nas filmagens, Alexandre, né? Lembrei do nome do Alexandre. Isso é um avanço, viu? Pra tu lembrar de nome é bravo, hein? Não recordo muito dos nomes, mas me esforço às vezes. Gurizada, não surpreendeu a vitória do Atlético Mineiro. O que surpreendeu foi a atuação, que foi muito boa, hein? Que jogo que fez o Atlético ontem contra o Fluminense, hein? Um grande jogo, né, Moisés? A gente pôde acompanhar aí uma partida realmente de líder contra vice-líder, mas que o vice-líder teve superioridade do primeiro ao último minuto, né? O Fluminense teve aqueles momentos de Fluminense, né? Daqui a pouco o jogo não tá encaixando, não tá jogando bem, o adversário tá melhor. Mas aí tem o Wellington Ney, tem o Fred, aparecem em momentos importantes. E ontem dava pinta até de que venceria o jogo. Depois que fez 1-0, eu pensei, vai se abater agora o Atlético Mineiro e o Fluminense vai arrumar as vitórias que vem arrumando como nos últimos jogos. Mas não, o Galo continuou pressionando, teve bolas na trave, foi um absurdo. O primeiro tempo foi um absurdo, né? As chances... Foi meia linha, né, foi meia linha, sem dúvida nenhuma. Agora que fase tá o goleiro do Fluminense, hein? O Diego tá muito bem, né? Quando ele não pega, a bola bate no pau, bate na trave, no poste. Se tu levasse alguém pro estádio, Moisés, no jogo de ontem, alguém que não tem conhecimento da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, só nós vamos ver um jogo do Campeonato Brasileiro entre o Atlético Mineiro e o Fluminense. O camarada ia chegar no intervalo e ia perguntar: esse time aí do Fluminense já ganhou de alguém? Já somou algum ponto dentro do campeonato? O cara ia somar. E quando terminava o jogo, a pergunta não ia mudar muito. Isso era jogo para 6-2, Moisés. No mínimo 6-2 para o time do Atlético. O campo, no primeiro tempo, ele pendeu. Ele foi morro abaixo o jogo. Foi morro abaixo. No primeiro tempo foi literalmente morro abaixo. O Fluminense passou do meio de campo depois dos 40 a primeira vez no primeiro tempo. E se o Atlético não tivesse feito 3-2, tivesse terminado empatado, seria uma grande injustiça. Daquelas que o futebol apresenta quase que todos os domingos, quase todas as rodadas, né? Quartas-feiras, sei lá. Mas seria uma injustiça danada. Porque, olha, fez muito pouco o time do Fluminense. E o que jogou o Ronaldinho Gaúcho também, né? Jogou muito, o grande maestro do time do Atlético Mineiro. Sobrou, e ele acabou com o meu voto, né? Mas porque estava todo mundo votando no Ronaldinho Gaúcho, eu concordei com os colegas, porque era quem mais estava jogando. Mas o Fred deu o passe pro Wellington Ney e marcou o 2-2. E aí praticamente definiria o título. E aí eu fiquei com o Fred. Daqui a pouco ele me põe aquela bola na cabeça do Leonardo Silva, que também teve méritos, né? Porque veio 47, né? O gol do zagueiro, né? Meteu o cabeceio, sem dúvida nenhuma, foi o grande maestro e o craque da partida. Esse zagueiro não tem mais gol que o Kleber do Grêmio? Tem, acho que tem. Acho que é 6-6, hein? Acho que é 6-6. Mas eu acho que o Erle tem o mesmo número de gols que o Kleber no Grêmio. Pois é. O Erle, eu acho, no Brasileiro tem 4 e o Kleber tem 4. Não, mas não tá difícil, né, Moisés? Tem mais gol que o Kleber. Mais que o Kleber, podia ter um outro atacante, né? Zagueiro que... Se zagueiro já tem mais, né? Imagina os atacantes. E o Fred deu um tapa na cara do jogador do Atlético Mineiro lá e não ganhou nem cartão, né? O jogador do Atlético foi amarelado. E o gol do Ronaldinho Gaúcho de falta? Foi gol legal ou foi falta na barreira mesmo? Eu achei que foi gol legal. Eu não vi nenhuma irregularidade. Acho que teve toque, teve empurrão, mas, gente, isso aí acontece a toda hora. E, Moisés, outra situação, né? Não interferiu em absolutamente nada a trajetória da bola.
Eu tô pra te Porque dizer ele o botou por cima da barreira. E vou te dizer o seguinte, a zagueirada, normalmente quando eles vão subir naquele entrever de ar, eles ficam se encostando em alguém. Como os jogadores do Atlético se abaixaram, eles ficaram sem escora. Eles acabaram sobrando, eles vão, e agora? Cadê os caras? Todo mundo se atirou no chão quase. A bola, não houve nada na barreira, não houve absolutamente nada. Eu estava analisando aqui, o Fluminense, ele tem daqui para frente no Campeonato Brasileiro, nas últimas 6 partidas, o Coritiba em casa, São Paulo fora, Palmeiras fora, são 2 partidas na sequência fora, o Cruzeiro em casa, o Sport fora e o Vasco é campo neutro, porque é 6-6, né? Então, são os adversários do Fluminense. E a diferença é que ontem, num determinado momento, estava 12, terminou com 6, né? Terminou com 6. Porque enquanto estava 1-0 pro Fluminense, era 9, quando começou, foi para 12. E aí quando o Atlético fez o 3-2, aí essa diferença foi para meia dúzia. Uma coincidência aqui de como a tabela do Atlético e do Fluminense são parecidas. Dos 6 adversários daqui para frente, eu acho que 4 são iguais. São Paulo, Palmeiras, Sport, Vasco, Cruzeiro. Os iguais: Coritiba, São Paulo, Cruzeiro e Vasco. São 4 jogos são adversários. 4 jogos são os mesmos adversários. Isso. O Galo tem uma barbada aí em casa que é o Atlético Goianiense ainda, né? O Galo tem daqui pra frente o Flamengo em casa, Coritiba fora, o Vasco fora, o Atlético de Goiás em casa, o Botafogo fora e o Cruzeiro em casa. E esse Cruzeiro em casa é 100% torcedores do Atlético. Lá não tem nem número X. No primeiro turno foi todos os Ao contrário. do Cruzeiro. Ao contrário. O caminho do Atlético parece um pouquinho mais fácil, hein? Ou tô errado? Não sei, não. Pela sequência, Eu em acho que casa sim, e eu fora, acho né? que sim, acho que sim. Porque o Fluminense tem o São Paulo fora, por exemplo. Eu acho parecido. Acho bem parecido. Acho que é praticamente igual. Eu acho que é o Atlético Goianiense aí que destoa um pouco, viu, Moisés? Mas o Vasco, Felipe, na última rodada, eu acho que só se ocorreu realmente algo muito extravagante daqui pra frente. Não tá fora, né? O Vasco eu acho que já não vai ter mais nada o que fazer no Campeonato Brasileiro na última rodada. Quem que o Grêmio tem na frente, hein, Moisés? O Grêmio tem o Bahia Fora. Ponte Preta e São Paulo em casa na sequência, Portuguesa e Figueira fora na sequência e o Inter em casa. Se o Grêmio tivesse no lado do Fluminense, eu diria que o Grêmio tem a melhor sequência. Ponte, Portuguesa, São Figueira, Paulo, Bahia. São Paulo São Paulo e o Inter Inter eram os mais difíceis, né? As Os dois em casa. As últimas 3 rodadas para o Grêmio, teoricamente, talvez seja mais fácil. A Portuguesa não vai ter mais nada o que fazer, o Figueirense vai estar rebaixado e o Internacional não vai estar fazendo mais nada do brasileiro. Vai jogar o Grenal só, né? Pois é. Vai jogar aquele campeonato, né? O Inter vai jogar o Grenal, por ser Grenal, obviamente, é diferente, e por querer carimbar o Grêmio na despedida do Olímpico. Né? Pelo que a gente está vendo aí no Campeonato Brasileiro, por mais que o Grêmio tenha caído, e de fato caiu bastante nesse segundo turno, o Vasco também não consegue embalar, né? Não. Eu acho que Libertadores está definido. né? Ele pode ficar a 6 pontos, né, do Grêmio. E pode entrar na briga com o São Paulo, porque ele vai ficar a 2 pontos só de São Paulo, né? Se ele vencer. Só não foi pior pro Grêmio Tá na briga. essa rodada que passou porque o Flamengo ganhou. Isso. E ganhou do jeito que ganhou, né? e O goleiro defendeu até E o pênalti. Luiz Fabiano não fez o gol de pênalti, porque estava 0-0, se faz tá 1-0, a história com certeza ia ser outra, né? Aí o Flamengo tinha que fazer 2 para poder vencer. E o Fabiano errou o pênalti e o Wagner Love foi lá falando a chupetinha no ouvido dele. É isso aí. Três pênaltis desperdiçados pelo Luiz Fabiano no Campeonato Brasileiro. Dois seguidos, né? 2 os goleiros defenderam e um ele chutou no travessão. Fluminense 69, 69, Atlético Mineiro 63, Grêmio 59, São Paulo 55, Vasco 50. E daí o Inter é o sexto com 45. Essas 2 equipes com um jogo a menos, né? Isso. O Sport tem 33, o Palmeiras 32, o Figueira 28, o Atlético de Goiás 23. Figueira também joga na próxima quarta-feira contra o Botafogo em casa. O Sport conseguiu uma vitória importante fora de casa. A gente sabe que venceu o Lanterna, né? Mas Tá na uma briga vitória pra sair importante. agora, hein, Moisés? E agora, Felipe? Gol do Hugo. Daqui a pouco o Grêmio bate o Bahia lá e o Sport vence o São Paulo em casa. Caixa. Já pode sair da zona do rebaixamento, porque daí no critério de vitórias ele teria uma a mais. O Sport vai dar vida nesse jogo contra o São Paulo, hein? Vai. Porque se ele vencer, Moisés, definitivamente ele vai até a última rodada brigar pra não cair.
O Sport, eu acho que fez uma coisa agora nas últimas 2 rodadas que ele não tinha feito ainda no Brasileiro. Ele ganhou 2 seguidas. Mas aí é que eu acho que mora o perigo. Porque o cara, antes do nego entregar os pontos, tu tem aquela melhora. Entende? Camarada, às vezes estava na UTI, daí no outro dia, e o fulano de tal, olha, tá no quarto normal. Bah, 3 dias então. É a melhora dos últimos momentos. Final. Olha, esses times aí, eu acho que aí tá tudo definido aí. Até o Figueira. Mas o Bahia preocupa, hein, Jacé? Mas não, acho que não. Olha, o Bahia. Eu acho que o Bahia preocupa. O Grêmio tem uma Sul-Americana agora no meio da semana, né? Jogo decisivo, né? Cobertura completa aí do Grupo Independente. Moçada... E tem Inter também, né, Moisés? O Inter fechando a rodada aí do Campeonato Brasileiro. Nossa cobertura começa às 8 da noite, 20 horas. 20h30 rola a bola e após o jogo do Internacional a gente vem com o Grêmio e o Barcelona de Guayaquil. O que mais não tem como não dar Libertadores, né, pro Grêmio com essas 2 chances aí, brasileira e sul-americana, né? Acho que principalmente pelo brasileiro, né? Eu acho que o Grêmio tá na Libertadores. Pelo menos na pré-Libertadores eu acho que o Grêmio tá. Eu acho que é a pré-Libertadores que o Grêmio vai ficar. Acho que o Atlético ganhou uma moralzinha boa aí pra buscar esse vice-campeonato. Também achei. Eu achei que ele deu uma crescida boa nas últimas partidas aí, o Atlético Mineiro. O Atlético dos últimos 9, ele conquistou 7 pontos. Não, e o que é melhor, né? Dentro de casa não é um time covarde, né? Ele vai pra cima do adversário. Pode encontrar dificuldades em alguns momentos, mas só o que eu me recordo assim, dos jogos que o Atlético teve trabalho em casa contra o Sport. Foi um jogo complicado, mas que não desistiu um minuto sequer. O problema do Grêmio é que em casa